Uma agenda recheada para os ministros dos negócios estrangeiros esta segunda-feira em Bruxelas. Em discussão, possíveis sanções contra a Rússia devido à detenção de Navalny, os esforços para atenuar as tensões com a Turquia e ainda a questão das vacinas da Covid-19. A Euronews falou com os chefes das diplomacias da Grécia e da Hungria para conhecer a posição dos dois países sobre as questões que marcam a agenda europeia. Esteve em Moscovo na sexta-feira. Exigiu a libertação de Navalny? Tínhamos assuntos bilaterais muito importantes na agenda. Tive de negociar a compra das vacinas da Rússia. Devido à atual situação de emergência, o nosso regulador nacional autorizou o uso da vacina russa. E, por outro lado, tive de garantir o nosso abastecimento em gás para o futuro, porque o nosso contrato de compra de gás russo vai expirar no outono. Tínhamos questões bilaterais muito importantes na agenda e as negociações cingiram-se apenas às questões bilaterais. Bilateral issues on the agenda, and my negotiations were only about bilateral issues. Em relação à questão do gás, muitas pessoas aqui em Bruxelas dizem que a Alemanha deveria interromper os projetos Nord Stream 2 por causa da questão Navalny. Acha que é um cenário realista? Devemos deixar a Alemanha discutir e tomar decisões em relação a essa questão, mas o que posso dizer é que a questão da diversificação, quando se trata do abastecimento de gás da Europa, tanto a diversificação das rotas como das fontes é importante. O gás ainda desempenha um papel muito importante no abastecimento de energia de todo o continente. Com a presidência de Joe Biden, inicia-se uma nova era nas relações húngaro-americanas. A Hungria foi um dos poucos países a apoiar abertamente Donald Trump. O primeiro-ministro Orbán disse que não tem um plano B. E agora, o governo húngaro tem um plano B? Não é exagerado dizer que entre 2016 e 2020 tivemos o melhor relacionamento político de sempre entre os dois países, em grande parte devido ao ótimo relacionamento pessoal entre o ex-presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro da Hungria. Agora esperamos que as nossas relações políticas permaneçam tão fortes como nos últimos 4 anos. Criticou pessoalmente Joe Biden e o filho. Pediu que fosse esclarecida a questão da alegada corrupção da Ucrânia. Arrepende-se de o ter feito? Quando citamos os factos, temos de ser exatos. O que aconteceu foi o seguinte: não critiquei ninguém. O meu trabalho não é discutir a qualidade dos candidatos à presidência de outros países. Mas Biden criticou a Hungria e disse que éramos um país autocrático. Isso mostra uma espécie de falta de respeito e de confiança. Embora isso tenha passado na campanha eleitoral, e pode explicar-se pelo facto de, nas campanhas eleitorais, se dizerem coisas que não se dizem depois. Mas, obviamente, pedimos mais respeito em relação à Hungria. E temos quase certeza que, se o novo presidente quiser negociar com a Europa Central, estamos prontos para cooperar. É responsável no governo húngaro pela compra de vacinas da Covid-19 fora da União Europeia e critica duramente a estratégia de Bruxelas de negociar em conjunto a compra de vacinas. Isso não é um segredo, mas gostaria de saber. A Hungria estaria melhor sem a estratégia europeia comum e a competir com a Alemanha, a França e outros países? O que observo é o seguinte: o fabricante a quem a União Europeia deu prioridade está a entregar mais vacinas aos Estados Unidos, ao Reino Unido e a Israel do que aos Estados-membros da UE. É um facto que tem de ser explicado, pelo menos em parte. As expectativas eram muito altas e agora vemos que as entregas são muito mais lentas e há muito menos vacinas que o esperado. Mesmo assim, algumas instituições e alguns burocratas europeus continuam a atacar os países que procuram alternativas. Para nós, a vacina não é uma questão política. Para nós, a vacina não é uma questão de ideologia. É a vida das pessoas que temos de salvar.
É por isso que negociamos com os russos ou chegamos a um acordo com os russos, porque o nosso regulador nacional deu uma autorização de emergência para o uso da vacina russa na Hungria. Use authorization has given the emergency use authorization for the Russian vaccine in Hungary. Quem será o responsável pelo uso da vacina russa? Look, our national regulator has looked into. O nosso regulador nacional investigou a vacina fisicamente e virtualmente. Recebeu as amostras, visitou os locais onde as vacinas estão a ser produzidas, estudou a documentação e aprovou o uso da vacina russa. Being produced, they have studied the documentation and they have given. Entendo que todos gostem de falar sobre questões filosóficas, mas o nosso regulador nacional aprovou a vacina russa com base na documentação e teve em conta os eventuais efeitos secundários. Eu, enquanto político, não podia fazer mais nada senão um acordo com os russos. As questões científicas devem ser deixadas para as pessoas formadas para o efeito. Scientific questions should be left for those who are trained for that. Vamos mudar de assunto. Em dezembro, a União Europeia aprovou o orçamento para os próximos 7 anos e há uma nova ferramenta associada ao orçamento, o chamado Mecanismo de Estado de Direito. Acha que, por causa desse mecanismo, a Hungria vai receber menos fundos europeus? Why should we? Não, por que razão deveria ser assim? Não temos problemas com as condições do Estado de Direito, nem com as condições da democracia. Somos uma democracia e o Estado de Direito está claramente em vigor na Hungria. Então, por que razão a Hungria vetou o documento? Por causa da nossa experiência. Desde que chegámos ao poder, temos sido atacados por questões políticas e ideológicas. Dizem que se trata do Estado de Direito, mas esses ataques não têm nada a ver com o Estado de Direito. Estamos a ser atacados devido às nossas ideias sobre a imigração, sobre a família e sobre patriotismo. Não tem nada a ver com o Estado de Direito. Estamos continuamente sob ataque por razões políticas, porque a corrente liberal internacional dominante não digere o que estamos a fazer, porque representamos uma abordagem patriótica e democrata cristã. Mas a verdade é que somos bem-sucedidos. No entanto, 25 Estados-membros apoiaram o mecanismo. Fazem todos parte da corrente liberal? Nunca comentei as posições de outros países porque o respeito mútuo é importante. Respeito a posição deles e o facto de verem essa questão sob um ângulo diferente. Eles não estão sob ataque há 11 anos e entendo que tenham uma abordagem diferente. Nunca fiz comentários em relação a isso. Eles têm o direito de fazê-lo da mesma maneira que nós temos o direito de exercer um veto sobre essa questão, porque o exercício do veto em relação a esta e outras questões é garantido pelo Tratado da União Europeia. Questionar o nosso direito a discutir a questão e pôr em causa o nosso direito ao debate é muito antidemocrático. Peter Szijjártó, thank you very much. I appreciate it as well. Estamos em Bruxelas com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia, Nikos Dendias. Em primeiro lugar, apesar dos apelos de alguns Estados-membros, incluindo os Estados Bálticos e a Polónia, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia decidiram evitar novas sanções contra representantes da Rússia pela detenção de Navalny. Concorda com a abordagem? Como é que a Europa deve lidar com a Rússia? Concordamos com a posição da grande maioria dos Estados-membros expressa por Josep Borrell, ou seja, devemos dar uma oportunidade à Rússia para reconsiderar o problema. E daqui a 30 dias vamos discutir o assunto novamente. As sanções discutidas durante meses sobre as atividades ilegais da Turquia no Mediterrâneo Oriental estarão em cima da mesa, apesar da decisão política do Conselho da União Europeia em dezembro. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse claramente que a nova atmosfera positiva que vem do lado turco não deve ser prejudicada por novas sanções. Acha que essa atmosfera recente justifica a retirada das sanções? Deixe-me dizer que as sanções não estavam em cima da mesa. Heiko Maas disse exatamente o que acabou de dizer, mas as sanções não foram discutidas, não estavam na agenda. O que estamos a discutir são assuntos da atualidade, como referiu a grande mudança na política turca.
Depois da diplomacia das armas, a Turquia começou a esforçar-se para convencer toda a gente de que está a tornar-se um interlocutor normal e de que vai discutir connosco com base no direito internacional. Vamos esperar para ver o que os turcos vão fazer. Quer dizer que as sanções ainda estão em cima da mesa. A União Europeia afirma que estão em cima da mesa e espera que não sejam implementadas. E para que não sejam implementadas, a Turquia deve respeitar o direito internacional. Será que não há um risco de a Turquia querer obter algo graças a essa atitude positiva em relação à União Europeia e finalmente voltar ao que era antes? Esperemos que o presidente Erdogan e o meu amigo Mevlut Çavuşoğlu vejam claramente onde está o interesse da sociedade turca. E sou uma das pessoas que acredita que o verdadeiro interesse da sociedade turca e da própria Turquia reside nas boas relações com a União Europeia. E talvez, quem sabe, no futuro a Turquia possa ser membro da União Europeia. Mas isso implica relações mais estreitas e uma adesão plena ao acervo europeu. Mas permita-me que recorde que o acervo europeu consiste também, naturalmente, na Convenção Internacional sobre o Direito do Mar. A Turquia terá de aceitá-la. Falemos das conversas exploratórias retomadas pela primeira vez em 5 anos. Qual é a expectativa realista em relação a esse processo? Tenho de concordar com todos os que dizem que se trata de um passo importante, mas devo dizer que não é um grande passo. As conversas exploratórias não são negociações, são conversações ao nível dos embaixadores que procuram definir os termos de referência para que haja negociações reais. Tivemos a primeira reunião desse tipo em 5 anos, mas sejamos francos. A Turquia interrompeu as reuniões em 2016, não foi a Grécia, como afirma a Turquia. Mas bom, tudo bem, avancemos. O importante é que o diálogo foi retomado. Houve a primeira reunião. Foi apenas um encontro para marcar o reencontro. Vamos ver o que se passa a partir daí. Quais são as suas linhas vermelhas em relação a esse processo? Não vamos definir a discussão em função de linhas vermelhas. Vamos tentar ver o lado positivo das coisas. A Turquia decidiu, afinal, que a diplomacia das armas não leva a nada. Fizeram um esforço para chegar a um entendimento com a Grécia, com Chipre, com a União Europeia. É algo extremamente importante e espero que possamos trabalhar a partir daí. Na semana passada, a Grécia estendeu as águas territoriais nacionais em direção ao oeste e ao Mar Jónico e disse que quer fazê-lo também a leste. Continua a insistir nesse ponto, apesar das advertências repetidas da Turquia em relação a uma eventual ação militar? Isso foi anunciado pelo primeiro-ministro Mitsotakis em agosto de 2020. E estender as águas territoriais do país é um direito que não tem de ser negociado com mais ninguém. É um direito soberano da Grécia. E a Grécia não deixará de o exercer sempre que o governo grego considerar que é o momento apropriado. Além disso, essa questão não servirá de base a qualquer negociação, nem com a Turquia, nem com ninguém. Quando falamos dos diferendos entre a Grécia e a Turquia no Mediterrâneo Oriental, centramos-nos principalmente na exploração dos recursos naturais. A Grécia fez muitos acordos com vários países da região, incluindo Israel e o Egito. Isso significa que a Grécia pode seguir em frente sem a Turquia? Mas não queremos excluir a Turquia do que quer que seja. Isso é absolutamente errado. Queremos envolver a Turquia em tudo, mas fazê-lo em função das regras do direito internacional. A Grécia gostaria muito de ter uma relação cordial e mutualmente benéfica com a Turquia. Acho que é um caminho a seguir para a Grécia, para a Turquia, é o caminho a seguir para toda a gente. Para além da Europa, há uma mudança nos Estados Unidos, uma nova administração. Sabemos que Erdogan acabou de perder um grande amigo na Casa Branca. Significa que o novo governo será mais favorável aos interesses da Grécia? Não estamos à procura de favores da nova administração americana. E por falar na amizade entre o presidente Trump e o presidente Erdogan, devo dizer que a Grécia não tem nenhum problema com o secretário Pompeu. Pelo contrário, o secretário Pompeu tinha um grande conhecimento dos problemas da região. Tudo o que ele tentou fazer foi recebido de forma muito positiva pelo lado grego.
E a nova administração Biden é composta por pessoas que têm um profundo conhecimento dos Balcãs e do Sudeste da Europa e conhecem a situação no terreno. Aguardamos com satisfação a oportunidade de trabalhar com os Estados Unidos, não porque esperamos favores da parte deles, mas porque trabalhar com pessoas que conhecem a região é extremamente útil para resolver os diferendos existentes. Certos funcionários e líderes da União Europeia dizem que querem coordenar a política externa com os Estados Unidos nesta nova fase das relações transatlânticas. O que significa isso para si? Vamos ser francos. É muito importante que a União Europeia e os Estados Unidos estejam em sintonia, porque acreditamos nas mesmas regras e nos mesmos princípios. Por isso é muito importante que nos aproximemos e, sejam quais forem as diferenças, que tentemos resolver esses problemas e seguir em frente juntos. Existe um entendimento profundo entre os Estados Unidos e a União Europeia e eu tenho de sublinhar que é um ponto a partir do qual podemos construir algo. Okay, Minister, thank you very much for this interview.